Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. A beira do caminho não é o teu lugar. Já aconteceu com você de se despedir de alguém que está indo fazer uma viagem, que você vai ter... As crianças vão sair? Hoje não? Já foram? Estou atrasado, né? A gente vai ficando velho, vai ficando lento, né? Aquela viagem que você queria fazer, mas não pôde. Mas você foi se despedir de alguém que está fazendo a viagem. Você ficou ali na beira do caminho, na rodoviária, na plataforma, no aeroporto, vendo aquela pessoa ir e você sentado à beira do caminho. Já aconteceu isso com você? Já? Comigo já. Algumas vezes. A beira do caminho não é o teu lugar. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu. Só para explicar uma coisinha para Jesus, para você aqui, toda vez que aparece um nome com bar alguma coisa, é filho de Bartimeu, filho de Timeu, Bar-Jonas, filho de Jonas, Barnabé, filho da consolação, e por aí afora. Então, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado aonde? À beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que quer? O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Da beira do caminho para o caminho. Da beira da estrada para a estrada. De um mero observador para um viajante. De plateia a peregrino. A beira do caminho não é o seu lugar. Roberto Carlos fez sucesso em 1980 com uma música chamada Sentado à Beira do Caminho. A canção fala de alguém que vê a vida passar sem conseguir realmente existir. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Vem o sol e queima no meu rosto um resto de esperança. Coisa triste, coisa triste. E a frase que se repete no refrão é: preciso lembrar que eu existo. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Essa é a realidade de muitos hoje. Vivemos dias em que muitos cristãos estão parados à beira do caminho, observando a jornada passar, enquanto se sentem invisíveis.
Estão sentados à beira do caminho como estava Bartimeu. As pessoas vêm e vão, mas ele está à beira do caminho. As pessoas têm objetivos, têm propósitos, mas ele está à beira do caminho. As pessoas têm destino, mas ele está à beira do caminho. As pessoas, o mundo tem um rumo, ele está à beira do caminho. Coisa triste. Mas Saulo, você vai para onde? Eu vou para Jerusalém, eu vou para Galileia, eu vou para Samaria, eu vou para Roma, eu vou para Atenas. E você? Estou sentado à beira do caminho. Você vai para onde? Eu vou para o céu, vou para Jerusalém celestial. E você? Não sei, estou sentado à beira do caminho. Coisa triste. Essa é a situação de Bartimeu. Mas assim como Bartimeu, muitos estão estagnados, presos em uma condição de miséria emocional, espiritual e até física. Adoeceram nas emoções, adoeceram no espírito e adoeceram na alma. Pessoas que adoeceram fisicamente. Por quê? Porque perderam o objetivo, perderam o rumo na vida e ao invés de andar, ficaram sentadas à beira do caminho. Contudo, é importante lembrar que Jesus está passando e hoje Ele nos chama a levantar, a romper a apatia espiritual e a o seguir no caminho. Bartimeu está sentado no início do nosso texto, mas no final ele seguia Jesus pelo caminho. Ele diz: chega de estar sentado, agora eu vou andar e andar com Jesus. Queridos, não basta andar, temos que andar com Jesus. Amém. Jesus gosta de encontrar pessoas sem rumo, sabe por quê? Porque ele dá um rumo, ele dá uma direção. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita vinham de Jerusalém. Eles foram prestar o serviço a Deus e estavam indo de volta para casa. Mas o samaritano, a Bíblia diz que passava por ali o samaritano. Passava por ali. E quem é que Deus usa para socorrer aquele homem à beira do caminho? É exatamente o samaritano, que não tinha rumo. E Deus, no encontro, usa e dá um novo rumo para ele. Você está sem rumo? Jesus está passando. Pastor, não sei para onde ir, siga Jesus. Ele sabe. Bartimeu não tinha a menor noção de onde ir, mas ele disse: eu vou atrás de Jesus, porque se eu estiver com ele, eu tenho rumo, eu tenho destino, eu tenho caminho. Queridos, a beira do caminho não é o seu lugar. Deus tem algo mais para você, além da margem da vida, além da beira da estrada. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu quero destacar: a beira do caminho é um lugar de estagnação. Bartimeu estava, eu estou usando a palavra estava, cego e mendigo, símbolo de dependência e limitação. Ele estava, ele não era. O que ele pede para o Senhor? Que eu torne a ver. Ele já tinha enxergado, ele tinha uma visão normal. Ele se tornou cego, era uma condição temporária, não era, ele não fora sempre assim, e com a intervenção de Cristo ele continuaria a sua vida numa outra situação. Queridos, as suas condições não definem a sua identidade. Eu estou em depressão. Você está em depressão, você não é um depressivo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente pega a doença, seja emocional, seja física, e a gente adota a doença. Teve um irmãozinho que me abraçou aqui na hora do culto, me sensibilizou.
Não vou dizer quem é, porque o Renato é muito tímido, tá? Mas não é o Renato, é o Renato, tá? Não é o Renato, é o Renato. Wilson Renato, aquele que esteve de aniversário ontem, né? Mas não, ele fez 32 anos. Ele disse assim: pastor, eu não fui registrado, o senhor quer me adotar? Aí ele disse: fala para a dona Marta, amanhã antes de viajar nós vamos no cartório, tá? Tá bom? Eu não posso adotar. Ele nem ia querer um pai que nem eu assim, né? Mas às vezes a gente adota a doença, a depressão, a dor como sendo nossa. A minha dor, a minha doença, a minha depressão, a minha cegueira, a minha inutilidade, a minha condição de aleijado espiritual, moral, físico, espiritual. Queridos, a sua situação não define a sua identidade. Entenda isso. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Isso não define quem você é. Isso não define quem você é. O que você está passando é temporário. Pastor, eu estou doente. Você não é doente, você está doente. Pastor, eu sou depressivo. Você não é depressivo, você está com depressão, que não é espiritual, é uma doença. Pastor Delvacir ora por você. Dr. Rômulo te acompanha lá por algumas sessões muito bem conduzidas. E se necessário for, você consulta um psiquiatra, um clínico geral, toma alguns remedinhos. Eu, por exemplo, tomo AS infantil todo dia. Vocês veem como eu tenho coração puro, né? Tomo AS infantil. Mas o que acontece, queridos? Você não é isso. Você pode estar. O teu lugar, o teu destino não é à beira do caminho. Você está na beira do caminho, mas você pode e deve sair da beira do caminho e começar a seguir a Jesus. A beira do caminho muitas vezes é uma escolha inconsciente, mas é uma situação que pode ser revertida. Me permite, irmão Ezequiel, no gabinete pastoral, conversando comigo: pastor, eu nem sei o que aconteceu. Foi a pandemia, foi isso, foi aquilo. Quando eu vi, eu estava longe. Foi esse o testemunho dele. Esteve à beira do caminho, mas voltou a caminhar. Glória a Deus por isso. Aleluia. O Alan falou aqui: você não pode ficar parado. Você não pode ficar sentado à beira do caminho. Você tem que levantar e andar em nome de Jesus. Ele estava, mas ele não era. A beira do caminho não é um lugar para ninguém morar. Você até pode ficar por um tempo, mas depois você tem que andar. Queridos, assim como Zaqueu, muitos estão cegos espiritualmente, sem visão, sem propósito, vivendo de esmolas emocionais, dependendo do que os outros podem oferecer, mas não buscam do Senhor a riqueza, a bênção. E a maior bênção, a maior riqueza é ter a visão e sair da beira do caminho. Amém. Começar a andar de novo. Parados, conformados com o pouco, enquanto a multidão caminha com Cristo, muitos se contentam em apenas observar a alegria e a transformação que ocorre ao redor.
Jesus está curando paralíticos, está curando leprosos, está abrindo os olhos dos cegos, fazendo mudos falar. E Bartimeu está sentado à beira do caminho. Ele vê aquilo tudo, ele se alegra. Ontem tivemos um evento abençoado aqui. Tem gente que veio e participou, e tem gente que veio e observou. Que coisa linda! A coisa linda que você viu é para você também. Você não precisa apenas olhar e aplaudir, você pode estar no meio e participar. A beira do caminho não é o seu lugar. A beira do caminho é um lugar de comodismo e passividade. Alguém passava e dava uma esmola. Alguém abria a sacola, dava um pedaço de pão. Alguém, quando a capa dele estava muito rasgada, suja, fedida, dizia assim: Bartimeu, eu vou te dar uma capa nova. E ele vivia de migalhas, de esmolas. Jesus tem abundância. Você não precisa mendigar, você não precisa esmolar, e você não precisa viver das sobras dos outros. Você tem que desfrutar de tudo que Deus tem para você. Glória a Deus. Deus tem abundância para você. Deus tem fartura para você. Mas a beira do caminho se torna um lugar de comodismo, passividade. Ah, não, tá bom, mas tá indo levando. O que eu ganho não é suficiente, mas eu não morri de fome até hoje. Eu não passo frio, eu tenho a capa que quando está muito frio eu me enrolo. Podia ser pior, mas pode e será melhor porque Jesus está passando. Podia ser pior. Gente, não tem coisa pior do que ficar sentado à beira do caminho. Nós temos que andar e andar com Cristo. A beira do caminho é um lugar de ver a vida passar e não de viver. A beira do caminho oferece a ilusão da proximidade, mas na verdade é uma distância que nos separa de tudo aquilo que nos permitiria viver plenamente. Jesus está passando, mas está passando e você está na beira do caminho. Ele está tão pertinho que ele consegue te ouvir, mas se você não gritar como gritou Bartimeu, ele vai passar. Ao hino do cantor cristão, Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. E você vai ficar sentado à beira do caminho ou vai levantar e seguir Jesus? Segunda coisa que eu quero destacar: é preciso romper com a condição atual. Versículos 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando você está à beira do caminho, você não incomoda ninguém. E quando você quer mudar a situação, tem gente que vai se sentir ameaçada, vai tomar o meu lugar, vai ficar mais perto de Jesus do que eu. Vai me atrapalhar, vai incomodar. Eu quero essa bênção, eu quero esse lugar, eu quero esse cargo, eu quero esse ministério. Então ele olha para você e diz assim: acabou. Fica aí na beira do caminho, tá bom aí, fica aí. Jesus não tem tempo para você. Você não vai ser nada. Você já tem as tuas esmolas, fica quieto, te contenta com a esmola. Você não pode se contentar com a esmola quando o Senhor te chama para reinar com Ele. Você não pode se conformar
com a beira do caminho, quando há uma avenida que te leva para o céu, da glória, da presença, da misericórdia e da riqueza de Deus. Mas tem gente que vai dizer: fica quieto, não fala. Bartimeu ouviu falar de que era Jesus, e isso despertou a sua fé. A fé vem pelo ouvir. Talvez tudo que você precisa hoje é relembrar que Jesus ama você, e há muito tempo Ele te convidou para caminhar com Ele. Você parou porque quis, mas o convite continua valendo. Ah não, Jesus não falou mais nada. Ele falou uma vez, Ele não volta atrás. Vem! Ontem, conversando com alguém, não lembro aonde, não lembro em que situação, mas conversando com alguém ontem, a pessoa falou, foi lá em Jaguarão, a pessoa citou a renovação dos votos do casamento. É legal, de vez em quando você faz uma data significativa, você fazer renovação de votos. Mas, queridos, quando eu jurei diante de Deus amar essa mulher, proteger essa mulher, cuidar dela, eu não preciso ficar repetindo todo dia, porque eu falei e levei a sério, falei consciente. Espero que você tenha feito o mesmo. Jesus, Ele não precisa ficar dizendo todo dia: vem, 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 vem. Se Ele tem que ficar todo dia te chamando, é porque você está ficando para trás. Porque se você está andando atrás de Jesus, Ele não precisa te chamar toda hora, você já está andando. Ah, pastor, eu não sei se Jesus ainda quer. Ele falou comigo faz 10 anos e eu não ouvi mais a voz dele. Você continua andando para ele. Talvez você não tenha ouvido a voz porque você se afastou, ficou à beira do caminho. Se você estiver pertinho, você vai ouvir a voz dele todo dia. E você vai ouvir o vem dele lá dentro do teu coração todo dia. Porque ele te chamou uma vez só para você andar com ele até o fim da vida. Então não precisa ficar todo dia: vem cá, vem cá, vem, vem, vem. Sorte minha e sorte sua que eu não sou Deus. Porque às vezes dá vontade de olhar assim: ah, não quer? Tchau, estou indo. Mas Jesus não. Ele está atento ao teu clamor. Ele começou a clamar. A religiosidade, a multidão tentou calar, mas ele continuou. Ele estava determinado, mesmo diante das críticas, dos xingamentos, ele continuou clamando. Ele pensou no seu coração e decidiu: se Jesus está passando, eu não vou ficar à margem do caminho. Chega de ficar sentado, tomando sol, tomando chuva, comendo poeira e vivendo de esmolas. Eu vou andar com Jesus. Se é Jesus, hoje Ele vai me ouvir e hoje eu vou mudar de vida. O clamor sincero é necessário para mudar a nossa situação. Terceiro lugar, Jesus está chamando. Digam para ele vir aqui. Levante-se. Jesus está chamando, levante-se. Você que porventura está sentado à beira do caminho, ouça hoje, Jesus está me usando para dizer: vem cá, levanta, vem para perto de mim. Saia da beira do caminho, vamos retomar a jornada, vamos retornar a caminhada, vamos andar juntos. Venha, venha, tem bom ânimo, disseram para ele. Ele te chama, levanta-te. E ele faz o que? Ele pega a sua capa e joga longe. A capa era essencial para ele, para proteger do frio, para proteger da chuva, até mesmo das agressões. Aquela capa grossa que ele se enrolava quando a meninada jogava pedra. Ele larga aquilo, ele joga longe. Queridos, a capa simbolizava a velha vida. Ele não queria mais viver à beira do caminho. Ele não precisava da capa. Às vezes,
acaba o comodismo, às vezes é a tristeza, é o vitimismo. Tem gente que gosta de se vitimizar. Coitadinho de mim, tadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, não vou conseguir, ninguém sabe o que eu estou passando, só eu sei o que eu tenho sofrido. Tem gente que sofre muito mais que você e não fica se fazendo de vítima, continua andando com Jesus. Paulo diz assim: vocês estão sendo provados até a morte? Porque tem irmãos de vocês que são provados até a morte, estão glorificando a Deus. Agora tem gente: não, coitadinho de mim, Deus me abandonou na beira da estrada. Pastor, não vou mais na igreja porque no pior momento da minha vida Deus me abandonou. Não, no pior momento da sua vida você sentou na beira do caminho e abandonou Jesus. Jesus continuou andando, a igreja continuou marchando, mas você sentou à beira do caminho. Foi isso que aconteceu. Não dá para seguir Jesus carregando essa capa, carregando o que te prende à beira do caminho. Você tem que lançar isso fora. A capa pode ser os prazeres mundanos, pode ser um relacionamento de alguém que não quer nada com Deus, pode ser um trabalho, um emprego. Se o teu emprego te impede de servir ao Senhor, larga o emprego e segue ao Senhor. Ele tem o melhor para você. Então, meus queridos, nós precisamos fazer o que Bartimeu fez: se despir da capa, tirar aquilo que lhe embaraçava e começar a seguir Jesus de verdade. E a quarta e última coisa que eu quero destacar: a vida do caminho começa com o encontro com Cristo. Bartimeu anda pelo meio da multidão. Ele era cego. Como é que ele chegou onde Jesus estava? Em primeiro lugar, ele ouviu. Ouça hoje a voz de Cristo dizendo: filho, vem, filha, venha. Quando você ouve a voz de Cristo, você pode ir de olhos fechados, que você não vai errar o caminho. Amém. Segundo lugar, a multidão foi empurrando ele em direção a Jesus. Tem um monte de gente aqui hoje doida para empurrar você em direção a Jesus. Amém? Amém? Amém. Eu acho lindo de ver quando começa a vir gente aqui para frente, os irmãos levantam e começam a empurrar a cadeira para trás. É a multidão te empurrando para perto de Jesus. Então, quando ele encontra Jesus, ele pede uma coisa tão óbvia: Bartimeu, o que você quer? Eu quero voltar a ver. Só isso, Bartimeu. Jesus tinha mais. Ele recebeu visão, mas ele recebeu propósito. Propósito. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da sua... pastor, eu vou trabalhar para me sustentar, sonhando um dia me aposentar. Isso é propósito. Querido, você está cego e à beira do caminho. Pastor, não sei. Estou vivendo sentado à beira do caminho. Propósito é seguir a Jesus, aonde quer que Ele for, aonde quer que Ele te enviar. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Seja em terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele deu por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Isso é propósito. Isso é propósito. Qual é o propósito da tua vida? Eu quero ganhar dinheiro e ficar rico. Para quê? Para ter uma velhice abençoada.
Velhice abençoada é quando você está no propósito de Deus. Quando você está nos caminhos do Senhor. Bartimeu tem um propósito. Seu propósito não é mais à beira do caminho. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo ficou para trás. Agora ele tem Jesus. E ele segue Jesus, ele anda com Jesus, ele vai atrás de Jesus. Qual é o teu propósito, Bartimeu? Seguir Jesus. Para onde? Não sei, aonde ele for eu vou. Fazer o quê? O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Isso é propósito. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ser instrumento de Deus para cura, para bênção de pessoas. Queridos, ele seguiu Jesus pelo caminho. A sua restauração não é apenas física, ocular. A sua restauração é espiritual e emocional. Ele sai seguindo Jesus pelo caminho. Você lembra do endemoniado gadareno? Está lá, no meio dos sepulcros. Ele mora no cemitério. E quem vai visitar os seus mortos lá é agredido por ele. Quando vem pessoal para o enterro, tem que trazer a polícia junto, porque o louco está lá furioso, gadarenando lá no cemitério. Mas um dia que ele encontra com Jesus, e o coitado não estava nem à beira do caminho, ele estava no cemitério. Sabe que depois da beira do caminho aí tem o cemitério. Cuidado, se você está na beira do caminho, sai daí logo, porque o passo seguinte é o cemitério. E aí ele disse assim: Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar contigo. Jesus, faz o seguinte, vai lá para a tua cidade e se torna um pregador do Evangelho. A primeira igreja batista independente de Gadara. Viajei, né? Amém, eu gosto de viajar. Primeira igreja batista independente de Gadara foi o ex-endemoniado gadareno que fundou. Ele se tornou pastor em Gadara, pregando a palavra do Senhor, ganhando sua família para Jesus. Isso é propósito. Amém. Isso é propósito. Glória a Deus. Qual é o propósito da sua vida? O dia que você sai da beira do caminho, que você levanta e tem um encontro com Jesus, Jesus te dá um propósito de vida. Quando eu era pequeno, tem gente que não pode dizer isso, né? Quando eu era pequeno, quando eu era novo. Mas quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Queria ser famoso, né, João? Queria, né? Primeira conversa que eu tive com o João, papo de alto nível. Eu só quero ser jogador de futebol. A última vez que eu toquei no assunto, ô João, o que você quer ser? Pastor. Oi? Ninguém ouviu. Pastor. Sabe isso é propósito. Eu queria ser jogador de futebol, ganhar dinheiro, fazer um gol na final da Copa do Mundo. Eu nem gol sabia fazer, eu era tosco, duro. Eu comecei jogando como centroavante, aí a multidão foi me empurrando. Eu acabei no gol porque tinha rede e não deu para passar para lá, senão eu tinha virado gandula. Aí depois houve uma época que eu pensei, vou ser caminhoneiro, vou viajar o mundo, vou conhecer o Brasil todo, de lá de São Paulo. Qual é o meu propósito? É conhecer o Brasil, viajar um monte. Aí Jesus um dia conversou comigo e disse assim: filho, eu tenho um propósito maior e mais elevado. E um dia você vai estar em São Lourenço do Sul, avisando pessoas que estão sentadas à beira do caminho, que eu tenho um propósito para a vida delas, um propósito grandioso, tremendo, para sacudir a cidade e mudar a vida de muitas pessoas. Esse é o propósito que Deus tem para ti. Ele seguiu a Jesus. Uma mudança radical, um novo destino, uma nova missão. Deus te chama para o caminho, não para a margem.
Deus te chama para o caminho, não para a margem. A margem do caminho, a beira do caminho, não é destino, é um lugar temporário. Hoje Jesus está passando e perguntando para você: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero deixar a capa da tristeza, da angústia, da depressão, da doença, do vitimismo. Eu quero deixar a cegueira. Eu quero seguir o Senhor o caminho todo. Esse convite é pessoal, é direto. E você tem a oportunidade hoje de dizer: eu quero sair da beira do caminho. Se você tem estado à margem, ouvindo de Jesus, ouvindo do reino, é hora de lançar fora a capa, de romper a paralisia, de romper a cegueira e entrar na jornada. Se você tem estado à margem do caminho, você tem que começar a caminhar com o Rei. Lembre-se que a beira do caminho não é o teu lugar. Hoje é dia de levantar e seguir Jesus pelo caminho. Interessante, o primeiro nome que a igreja recebeu, sabe qual foi? O primeiro nome que deram para a igreja: os do caminho. Os do caminho, estavam andando. Esse foi o primeiro nome pelo qual a igreja foi conhecida. Os do caminho. Eu não quero ser o da margem, o da beira, eu quero ser do caminho. O Senhor tem algo extraordinário para você, além da margem. Ele tem uma jornada incrível, abençoada, transformadora, abençoada e abençoadora para você. E Ele está dizendo: vem, sai daí, vem. Eu quero te dar uma única oportunidade nessa noite. Nós vamos ainda celebrar a ceia do Senhor. Mas antes disso, se você ouvir essa mensagem hoje, descobriu que você está, identificou que você está à beira do caminho e quer começar a andar com Cristo, fique em pé aí onde você está. Nós vamos orar por você. Amém, amém. Mais alguém? Fique em pé aí onde você está. Nós vamos orar por você. Irmão Nelson, os demais, incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Irmão Nelson, eleva a tua voz em oração e ore por esses irmãos que estão dizendo: quero sair da beira do caminho e andar com Jesus. Por favor, faça isso.